Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Espírito Santo, leva-me mais fundo, aonde só a tua voz é o que me guia, Espírito. Espírito Santo, aquele que convence os corações, tu és aquele que nos guia na verdade, a tua voz nos traz consolo, Espírito, faz morada em nossos corações. És bem-vindo, tua presença satisfaz, não há outro, nosso amigo em todo tempo, Espírito. Espírito Santo,
título da mensagem de hoje, eu quero trazer um pensamento debaixo do título Palavras são como cordas. Palavras são como cordas. Sempre que vamos falar a respeito de palavras ou da palavra de Deus, o primeiro exemplo que vem nas nossas mentes, sempre lembramos da parábola do semeador e da explicação do Senhor Jesus, dizendo que as sementes são palavras. E nós temos essa referência na nossa imaginação, de que palavras são sementes. Mas nem sempre entendemos a seriedade do assunto palavras, porque quando imaginamos uma semente, nós imaginamos às vezes que algumas sementes não vão germinar. Ou nós imaginamos que, ok, eu vou colher isso, mas é lá no futuro. E eu quero, pela graça de Deus, trazer um novo referência, um novo pensamento, ou não um novo, mas acrescentar ao entendimento que temos da palavra de Deus como semente, uma nova compreensão a respeito da palavra. E essa palavra, as palavras são como cordas. As palavras são como cordas. Palavras são como cordas. No momento que eu as digo, no momento que elas são pronunciadas, eu estou comprometido, eu estou amarrado a estas palavras. Palavras são como cordas. Ou seja, quando eu digo uma palavra, naquele momento é como se aquela corda daquela palavra se prendesse em mim. Agora eu estou amarrado àquilo que eu disse, àquilo que eu falei. Tem algumas pessoas que estão me olhando assim, pastor, mas quando eu falo, me agarra, não sei não se funciona bem assim. Deixa eu ler um texto bíblico para você então. Provérbios capítulo 6, versículo 2, diz assim: está enredado, está amarrado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Quando nós falamos, nós nos amarramos às palavras que falamos e ficamos presos nas palavras que dissemos. As palavras são como cordas e quando falamos nos amarramos a elas. Por exemplo, sabe, chefe, amanhã às 15 horas eu te entrego o relatório. Está preso. Agora você tem um compromisso. Agora você está amarrado com aquele compromisso, com o que você falou. Eu jamais vou conseguir fazer isso. Está amarrado, está preso, está ligado. Foi conectado em você, foi ligado em você essas palavras. Eu prometo para você que... Alguém já disse assim, não, eu prometo para você que eu nunca mais vou fazer isso. Eu prometo para você que na semana que vem a gente vai no shopping. Eu prometo para você que... Eu prometo para você... Cordas. Está ligado. As palavras amarram, se prendem em nós. Ou o seguinte, eu jamais faria algo assim. Você já viu alguém vivendo uma situação, vivendo um momento de vida, e aí você olha para aquilo, você não passou por aquilo, talvez um dia vá passar, mas você fala assim, eu jamais faria assim. Eu jamais criaria meus filhos assim. Eu jamais lideraria a igreja assim. Eu jamais faria isso no meu emprego. Queridos, uma frase dessa mostra uma imaturidade. Porque quando você for passar por aquela situação, você vai entender a decisão daquela pessoa. Só que você não vai poder agir como ela agiu, porque você disse, você está amarrado nas palavras que dizem, eu jamais faria assim. Palavras são como cordas. Quando nós pronunciamos, quando nós dizemos, quando nós liberamos as palavras, são como cordas que se amarram e prendem. Pronto, agora temos um compromisso com essas palavras. Estamos ligados a essas palavras. Nós ficamos amarrados às palavras que dizemos. A continuação de Provérbios capítulo 6, versículo 3 a 5 diz o seguinte: agora, meu filho, parece um vozinho falando, né? Agora, meu filho, que você falou essas palavras,
Agora, meu filho, faça o seguinte para se livrar. Pois você caiu nas mãos dessa pessoa com quem você se comprometeu. Vá, humilhe-se e importune o seu próximo. Não se deite para dormir, não dê descanso aos seus olhos. Livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Ou seja, vá e cumpra aquilo que você disse. Papai vai te dar 10. Dá o 10. Não durma até você dar o 10. Vamos jantar lá em casa. Isso, vamos marcar. Não durma até marcar. Palavras são como cordas. Eu acho que a partir de hoje vai sair um monte de jantar aqui que está... Vamos marcar. Palavras são como cordas. Se você está comprometido, não durma até que aquilo que você disse se cumpra. É isso que ele está dizendo. Palavras vão nos amarrar ou à morte, ou vão nos amarrar à vida. Ou elas vão nos ligar com morte, ou elas vão nos ligar com vida. Algumas pessoas se amarram a palavras de morte. Olha o que Salmos capítulo 59, versículo 12 nos ensina. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios e na sua própria soberba sejam enredados, amarrados. E pelas maldições e mentiras que proferem, que dizem. Existem pessoas que são amarradas nas maldições, nas mentiras, no pecado da boca, nas palavras dos lábios. E são palavras de morte. Existe um texto na Bíblia, uma história na Bíblia, em 1 Reis capítulo 17, versículo 8 a 17, que conta a história do profeta Elias encontrando uma viúva. E a Bíblia nos ensina assim: então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Depois disso, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Queridos, que história, não é mesmo? Cheio de detalhes, cheios de ensinamentos. Dá para fazer um curso de 1 ano só com essa história aqui. Cheio de significados. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte: aquela mulher, aquela senhora, aquela viúva, que tinha um único filho, ela disse para o profeta: olha o que vai acontecer comigo. Eu vou comer esse pão e depois nós vamos morrer.
Palavras são como cordas. Ela se amarrou à morte. E sabe o que aconteceu com o filho dela? Morreu. Por mais que ela estivesse vivendo grandes milagres dentro da casa dela, porque o profeta tinha dado uma palavra de que a farinha não acabaria, o azeite não faltaria, o filho dela morreu. Porque ela se amarrou com cordas, com palavras, ela se ligou à morte. Já o profeta Elias disse as palavras que Deus ordenou ele que dissesse. E conforme o que o Senhor disse através de Elias, assim também aconteceu. Percebe a importância das nossas palavras? Nós podemos nos ligar com palavras, nós podemos nos amarrar com palavras de vida e podemos nos ligar, nos amarrar com palavras de morte. Mas se nos ligarmos às palavras de vida, pensa no que vai acontecer. Percebe que eles se ligaram com palavras. Se ligaram à morte ou se ligaram à vida. O que me lembra de um texto que é muito famoso entre nós que estamos na igreja durante um bom tempo. Um texto que diz, tudo que ligar será ligado nos céus. Tudo que desligarem na terra será desligado nos céus. Me permita fazer uma aplicação com esse texto. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 18, a Bíblia diz assim: em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Agora vamos lá, presta atenção aqui no que nós vamos aprender hoje. Deixa eu tentar explicar algo para vocês. Ligar é amarrar. E desligar é desamarrar. Não é ligar de colocar energia para uma luz ligar. Não. A palavra no grego, a palavra grega para ligar é deu. E deu significa atar um laço, prender, atar, prender com cadeias, lançar em cadeias. Ou seja, tudo o que você amarrar na terra, no que você se amarrar na terra, algo será amarrado também nos céus. Não tem nada a ver com se você ligar algo, você declarar algo para vir à existência na terra, vai ser trazido à existência no céu. Não. Se você amarrar na terra, será amarrado nos céus. Mas se você desamarrar na terra, será desamarrado nos céus. Estão me entendendo? A palavra desligar é desamarrar, a palavra no grego é lu, que significa libertar alguém ou algo preso, ou atado, soltar alguém amarrado, desamarrar, livrar de laços, tirar da prisão, deixar ir, desatar, desfazer, dissolver, algo amarrado, atado ou compactado. Então desligar é, diga assim, desamarrar. E ligar é? Desligar é? E ligar é? Ou seja, quando nós dizemos palavras, nós proferimos palavras, nós estamos ligando. Nós estamos nos amarrando. Porque as palavras funcionam como cordas. Por isso, quando eu desligo algo da terra, eu estou liberando algo do céu. E quando eu ligo algo na terra, eu estou prendendo algo no céu. Então quando eu desligo algo na terra, eu desamarro algo na terra, eu estou liberando algo dos céus. Mas quando eu me ligo a algo na terra, eu estou amarrando algo nos céus. Estou prendendo algo nos céus. Vamos ver um exemplo aqui para ver se fica melhor a nossa compreensão. A palavra de Deus nos ensina em Isaías capítulo 54, versículo 13, o seguinte: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz de seus filhos. Queridos, esse texto está nos ensinando que existe um só que é capaz de ensinar os seus filhos e eles terem grande paz. E esse um não é você. Então pare de tentar.
Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz dos seus filhos. Se o Senhor estiver ensinando seus filhos, grande será a paz deles. A Bíblia nos ensina a história de Joquebede. Joquebede era mãe de Moisés. E Joquebede então vivia num tempo onde Faraó deu um decreto. Ele disse assim: dê um decreto e mande matar os meninos que nascerem. E Joquebede teve um menino chamado Moisés. E durante um bom tempo Joquebede segurou o menino dentro de casa, porque eles tinham que matar os meninos jogando os meninos no rio Nilo. Mas Joquebede segurou o menino em casa. E o menino cresceu um pouquinho e o chorinho do bebê foi mudando, foi ficando mais forte. E ela já não conseguia reter o choro, não conseguia esconder o menino. Todo dia era uma angústia, uma aflição, pensando: se um soldado ouvir o menino chorando, ele vai entrar aqui para ver se o bebê é menino ou menina, vai descobrir que é um menino e vai matar Moisés. E enquanto ela não abria mão, ela ficava desesperada para cuidar de Moisés. Enquanto ela estava amarrada, ligada a Moisés, ela tinha que cuidar de Moisés. Mas chegou um momento em que ela teceu o cestinho, colocou junto aos juncos lá no rio Nilo. E naquele momento foi liberado o cuidado dos céus sobre a vida dela. No momento em que Joquebede se desligou de Moisés, foi desamarrado nos céus o cuidado dos céus para com Moisés. No momento em que nós nos desligamos das coisas da terra, é desligado a nosso favor as coisas celestiais. No momento em que nós deixamos para lá as coisas da terra, as coisas celestiais são desamarradas a nosso favor. Se eu não desligar o meu cuidado, se Joquebede não desligasse o cuidado dela, não seria liberado o cuidado dos céus sobre Moisés. Queridos, e quando o cuidado dos céus se manifestou sobre a vida de Moisés, a filha do faraó encontrou aquele bebê, o adotou como seu e devolveu a sua mãe para que a sua mãe o criasse. Enquanto ela estava ligada a essas coisas terrenas, tentando trazer cuidado e socorro por si própria, era aflição, era amarra, era presa às coisas da terra. E as coisas dos céus estavam também amarradas. Porque tudo que é ligado na terra é ligado nos céus. Tudo que está amarrado na terra também está amarrado nos céus. Mas quando ela se desamarrou, quando ela desligou, quando ela se soltou do cuidado da terreno, o cuidado dos céus foi liberado sobre a vida dela. Queridos, não tem nada a ver com Deus só vai fazer depois que você fizer. Não tem nada a ver com levarmos Deus a agir pelas nossas atitudes. Pois o texto não diz assim: se você ligar, Deus desligará. Se você desligar, Deus desligará. Não tem nada a ver com as causa e efeito, ação e... é isso aí. Causa e efeito. Ação e reação. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com... porque o texto coloca a responsabilidade sobre nós. Ele fala: se você ligar, é ligado. Se você desligar, é desligado. A responsabilidade está sobre nós. Não tem a ver com eu fazer algo para Deus poder fazer algo por mim. Se ligarmos, será ligado. Se desligarmos, será desligado. Não está relacionado a conduzir Deus a fazer algo por você, mas sim você liberar coisas que Deus já deixou à sua disposição nas regiões celestiais. Tudo aquilo que Ele tinha que te dar, Ele já deu. A Bíblia nos ensina que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. É como se, enquanto eu estivesse conectado às coisas da terra, as coisas dos céus estivessem todas amarradinhas assim, penduradas. E quando eu corto uma cordinha da terra, Ele corta, a cordinha lá no céu é cortada também. Eu queria poder desenhar para vocês, qualquer dia eu vou desenhar, com um telão desse aqui, né? Vai aparecer ali o desenho, vai ficar bonito. Quantos de vocês já fizeram aula da FATEM comigo?
Eu desenho bem, não desenho? Mais ou menos. Não, mas quando desligamos, é desligado. Quando nos desligamos da terra, desligamos do céu. E aí aquilo é liberado sobre as nossas vidas. Pastor, mas tem aquele texto, pastor, tem um texto que diz assim, e eu tento declarar aquilo, que ele se fez pobre para que eu fosse feito rico. Para que nós fôssemos feitos ricos. E eu fico falando daquilo, mas nada acontece. Não, querido, você está tentando falar daquilo, mas nos seus pensamentos, você está preso no preço do dólar, você está preso na sua empresa, você está preso no seu sustento, achando que o seu sustento vem da terra. Enquanto você não desligar a sua confiança no sustento da terra, o sustento dos céus não é liberado. E não tem nada a ver com Deus querer liberar ou não, Ele já deu. Somos nós que estamos mais focados nas coisas da terra do que nas coisas celestiais. Se desligarmos da terra, será desligado. É como se tudo estivesse pendurado, amarradinho, esperando você cortar a cordinha, para você poder receber aquilo das regiões celestiais. Nos desligarmos das coisas da terra é liberar as bênçãos celestiais para fazerem parte das nossas vidas. Nos desligarmos das coisas da terra é liberar as bênçãos celestiais para fazerem parte das nossas vidas. As amarras que você se desliga na terra, desligam também no céu. Você deixa de estar preso na terra e o que estava retido no céu é liberado. Muitos de nós estamos presos achando que o nosso socorro vem do nosso próprio esforço, vem da nossa capacidade. Vem da nossa capacidade de fazer negócios, vem da nossa capacidade de network, vem da nossa capacidade de oratória, vem da nossa capacidade, e nós achamos que o nosso socorro vem de nós mesmos. Mas se nós desligarmos da nossa vida na terra, desligarmos o nosso socorro das nossas habilidades, das nossas coisas aqui na terra, o nosso socorro vem do Senhor. Enquanto eu não desligar a ideia de que eu mesmo me socorro, aquilo que está ligado nos céus também, amarrado nos céus, não é liberado. Mas se eu desligar a minha dependência do meu próprio braço e o socorro da terra, é liberado o socorro do Senhor. E aí nós podemos dizer como salmista no capítulo 121, versículo 1 a 8, elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme a guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita, e de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Aleluia! Lembre-se, nos desligarmos das coisas da terra é liberar as bênçãos celestiais para fazerem parte das nossas vidas. Assim como ligar as bênçãos celestiais é amarrar as obras das trevas. Vocês entenderam até aqui? Então desligar é desamarrar e ligar é amarrar. Se eu desligar aquilo que eu estou amarrado na terra, é desamarrado nos céus o socorro de Deus, por exemplo. Mas se eu me ligar às palavras de bênção na terra, é amarrado nos céus as obras das trevas. Tem tanta coisa que precisamos desamarrar e tantas coisas que precisamos amarrar. Por isso, um primeiro ponto, desligar, desamarrar. A Bíblia nos ensina que existem amarras da autossuficiência. As amarras da autossuficiência são as palavras que nós proferimos com a dificuldade de reconhecer que foi Deus que deu o que você tem.
Sabe, pastor, isso aqui que eu tenho, resultado da força do meu braço, do meu suor, é muito joelho no chão, é muita oração, fui eu que produzi, fui eu que fiz. Essas palavras trazem amarras de autossuficiência sobre nós. Sabe quando os resultados sobem para a cabeça e começamos a dizer que não precisamos mais de Deus, mas somos nós que produzimos? A Bíblia nos conta a história de um homem chamado Sansão. Nós estávamos aprendendo com a Luísa lá no retiro de jovens, né? Quantos foram no retiro de jovens? Tem jovens aí? Né? O resto foi dormir, tinha bastante gente lá. Estão cansados. Mas estávamos aprendendo com ela e olha o que acontece. Sansão foi amarrado durante a sua vida de várias formas. Mas chegou num momento em Juízes capítulo 16, versículo 20, que a Bíblia nos ensina o seguinte: ela, Dalila, então ela gritou: Sansão, os filisteus estão vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Todas as outras vezes, o Espírito o tinha capacitado a arrancar as amarras, mas dessa vez ele levantou e disse: eu me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Amarras de autossuficiência. Sansão foi amarrado de várias formas físicas, mas quando ele pensou ser autossuficiente, eu não preciso do Espírito para me libertar, eu mesmo me livrarei, e não reconheceu que quem o livraria das amarras era o Espírito Santo, ele ficou preso. Mas se desligarmos, desamarrarmos as palavras que dissemos de autossuficiência, nos céus se desliga o seu socorro a nosso favor. A Bíblia nos ensina sobre amarras de aflição. As amarras de aflição são palavras que nós proferimos, nós dizemos que são palavras de derrota, palavras de fracasso. Eu não consigo, não é para mim, é muito difícil, é difícil, é difícil, é difícil. Isso vai gerar aflição, amarras de aflição. Em Jó capítulo 36, versículo 8, a Bíblia diz assim: se estão presos com correntes e amarrados com cordas de aflição. Existem cordas de aflição, que são cordas que vêm a partir das palavras que nós dizemos, palavras de fracasso, palavras de derrota. Porque eu digo, eu não consigo, eu não posso, não é para mim. Quando surge a oportunidade de eu fazer algo, eu estou amarrado. E não tem nada que gera mais aflição do que querer fazer algo e não poder. Imagine uma pessoa que está em prisão e ela quer ver o sol, ela quer sair, ela quer andar livremente, mas ela não pode. Imagine uma pessoa com uma enfermidade e ela quer usufruir de algumas coisas, mas ela não pode. Ela sofre uma aflição. Um exemplo mais fácil para todos nós entendermos: você já foi jovem e queria ir no shopping, queria ir jogar bola e o seu pai não deixou? Aí você fala: mas eu queria ir. Já passou por isso? Quer, mas não pode. E aí nós dizemos: não consigo, não posso, é difícil, não vai dar certo. E aí surge a oportunidade diante de nós e nós vamos querer pegar a oportunidade, mas estou preso pelas cordas, as palavras que eu me amarrei. Eu não posso, eu não consigo, não é para mim. Mas se nós desligarmos essas amarras, cortarmos essas amarras, as palavras de derrota, as palavras de fracasso, nos céus é liberado a capacitação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Se nós abandonarmos os pensamentos, não consigo, não posso, mas tudo posso naquele que me fortalece, ser o nosso pensamento. Nos céus são desligadas na terra é desligada a palavra do fracasso, mas no céu é liberada a capacidade do Espírito Santo. Existem amarras de bronze. O bronze na Bíblia representa o pecado, o perdão.
Em Juízes 16, 21, a Bíblia diz: então os filisteus o agarraram, Sansão, furaram os olhos dele e o levaram para Gás. Amarraram-no com correntes de bronze e puseram a virar um moinho na prisão. Amarraram ele com correntes de bronze. Se desligamos as palavras de ódio, de amargura, de falta de perdão, recebemos também a palavra de perdão sobre nós. Se quebrarmos as amarras de bronze, do pecado e do perdão, nós vivemos a vida de liberdade que Deus tem para nós. Queridos, deixa eu dizer duas coisas. Se você errou, se você pecou, se você errou, falhou, receba o perdão de Deus sobre a sua vida. Você não foi feito para viver com amarras de bronze. Deus não enviou seu filho para morrer por você, para você continuar preso com amarras de bronze. Receba o perdão que Deus tem para você, receba a palavra de Deus e viva uma vida de acordo com a palavra de Deus. Abandone esse negócio e viva de acordo com a palavra. Mas entenda que você já foi perdoado. Outra coisa, alguém fez algo contra você, perdoe. Libere o perdão. Por mais ferido que você imagine estar, libere perdão. Ficar amarrado com correntes de bronze vai te lembrar da ferida todos os dias. A pessoa que te feriu já foi embora, está tocando a vida dela, e você continua dormindo, acordando, tomando banho, estudando, indo trabalhar, lembrando dessa pessoa. Perdoe. Abandone isso, deixe para lá. Ficar amarrado em correntes de bronze não foi feito para você. Ah, mas eu não consigo perdoar o que ela me fez. Perdoa isso daí. Se você se desligar das palavras do eu não consigo perdoar, é liberado sobre você as palavras de vida e liberdade que Deus tem para você. Nós desligamos na terra e é desligado nos céus. Existem coisas que precisamos nos desamarrar. Segundo ponto, ligar, amarrar. Ligar, amarrar. Só existe uma palavra a qual devemos nos ligar. Que quando nos prendemos a ela, as trevas são amarradas nas regiões celestiais. Ou seja, existe uma única palavra que nós devemos dizer e ligar. Ou seja, nos amarrar com essas palavras. Para que as trevas sejam ligadas, amarradas nos céus. Quando nos ligamos à palavra de Deus, as trevas são amarradas e não têm efeito mais sobre as nossas vidas. Quando eu me ligo na palavra de Deus, as trevas são amarradas, as trevas são ligadas. Fica esquisito, né? Eu sei. Confunde. Mas ligar significa amarrar. Quando eu me ligo, me amarro à palavra de Deus, as trevas são amarradas. Não tem nada a ver com eu ficar dizendo, está amarrado, está amarrado, está amarrado. A Bíblia não nos ensina a amarrar o diabo, a Bíblia nos ensina a repreender o diabo. Mas pode usar, eles entendem. Eles entendem. Pastor, me dê um texto bíblico que diz que quando eu ligo a palavra de Deus, o mal é impedido de me tocar. Salmos capítulo 91, versículos 9 a 11. Você deixa lá na empresa aberto, você deixa lá em casa aberta a Bíblia no Salmo 91. E precisa ler, não só deixar aberto lá. Olha o que ele diz. Você, se eu disse, eu liguei, eu me amarrei. Você disse, o Senhor é meu refúgio.
Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Algumas pessoas dizem assim, não está escrito que nenhum mal chegará à minha tenda, nenhum mal chegará até mim, que ele dará ordem aos anjos a meu respeito. Sim, está escrito. Mas eu preciso ligar, o Senhor é o meu refúgio. E então Ele libera os anjos para amarrarem as obras das trevas contra a sua vida. Se eu me ligar na terra, as palavras de vida, de bênção, nos céus são amarradas as obras das trevas. Quando você se amarra à palavra de Deus, os anjos amarram as obras das trevas contra você. Por isso Jesus Cristo nos ensina no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 47 a 50. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não as julgo. Tem pessoas que podem ouvir as palavras de Deus e não querem se amarrar a elas. Não querem guardar elas. E Ele não julga, porque Ele não vem para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará nos últimos dias. No último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Jesus está falando, eu não duvido da palavra de Deus. Eu sei que Ele me deu palavras, e as palavras dele são de vida eterna. Eu não tenho problema em falar somente o que Deus diz. É o que Jesus está nos ensinando. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Existe só um tipo de palavra a qual nós devemos nos amarrar. E essas palavras são dizer exatamente o que Deus diz. Eu não duvido das palavras de Deus, porque o seu mandamento é vida eterna. Eu sei que se eu me amarrar a essas palavras, essas são as palavras de vida. E as trevas serão retidas contra mim. Não poderão me atingir. Jesus está dizendo que o homem que não tropeça no falar, tal homem é perfeito. O que é não tropeçar no falar? É dizer o que Deus diz. É se amarrar somente às palavras de vida. Queridos, não falar o que quer, o que você quer, mas o que lhe foi ordenado te permite viver livre. Por isso, viver orientado, como um enviado, e dizer aquilo que Deus diz é libertador. Serão sempre palavras que nos manterão livres das trevas. Viver como enviado é viver debaixo de uma ordem, de uma orientação, e isso nos liberta das ações das trevas, pois eles são amarrados pelos céus. Por isso, se amarre somente na palavra de Deus. Se amarre somente na palavra de Deus. Ligue somente a palavra de Deus. Diga somente a palavra de Deus. E comece a desamarrar todas as outras palavras que você disse que estão prendendo você. Cancele esses negócios, para que seja liberado dos céus a provisão, a proteção, o cuidado, o socorro, a abundância que Ele já deixou liberado para você. Os mais velhos não diziam, eu me amarro nisso aí. Estou amarradão. Seja amarradão na palavra de Deus. Só para você não esquecer o exemplo. Se alguém perguntar como você está, você diz, estou amarradão. Amarradão na palavra de Deus. Estou ligado na palavra de Deus. Estou conectado com ela. Porque quando eu me ligo à palavra de Deus, as trevas são impedidas de tocar a minha vida.
Quando eu desligo o meu sustento da terra, o sustento dos céus é liberado a meu favor. Tudo que ligarem na terra será ligado nos céus. Tudo que desligarem na terra será desligado nos céus. Para terminar, concluir, quero continuar lendo a história do profeta e da viúva. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 18 ao 24, a Bíblia nos ensina assim: então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Ela achava que foi o profeta que mandou matar o filho. Foi o profeta que não cuidou do filho. Elias respondeu: dê-me o seu filho. Ele o tomou nos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou o Senhor e disse: olha só, Elias achava que foi Deus quem matou o filho dela. Ó Senhor meu Deus, por que afligiste também esta viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? Queridos, foi Deus que matou o filho dela? Não. Foi Elias que matou o filho dela? Não. O que é que matou o filho dela? As palavras de morte que ela disse. E estendeu-se, Elias então estendeu-se quantas vezes? 3 vezes. A palavra de Deus é perfeita, não é? Tem um morto, número 3, do que você lembra? 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz, ao que Elias disse, a voz de Elias. A vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa, entregou-o à mãe dele e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Aleluia. Aquela mulher havia se ligado a palavras de morte e viu o seu filho morrer. Mas queridos, deixa eu te dizer, existe um que quebra as cadeias, que te liberta das amarras, e o nome dele é Jesus Cristo, e o poder da ressurreição do terceiro dia, este pode trazer as coisas que foram mortas à vida, este pode tirar as amarras da morte de você e liberar você para viver as bênçãos dos céus, somente em Cristo Jesus. A palavra daquela mulher foram palavras de morte, e ela viu a morte na sua família. Mas a palavra do Senhor na boca do profeta desligou a morte, desamarrou a vida celestial, se ligou à vida de Deus, repreendeu as trevas. A vida da ressurreição que vence, é superior à morte, agora veio sobre aquele menino e ele reviveu. Se você estava pensando: meu Deus, eu já falei tanta besteira, tem um jeito. Existe aquele que quebra todas as amarras. Cancele essas coisas. Diga assim toda palavra de morte. Diga comigo: toda palavra de morte, toda palavra de roubo, toda palavra de destruição, eu cancelo agora, eu desligo agora, eu desamarro agora, em nome de Jesus. E eu me ligo as palavras de vida, as palavras de abundância, as palavras de paz que estão em Cristo Jesus. É assim que eu declaro, é assim que eu ligo, é assim que eu desligo, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. A boca tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Vamos nos colocar em pé e celebrar ao Senhor, louvar ao Senhor. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Continuem abençoados.